que as pessoas realmente travam na hora de falar em público. E eu queria saber o porquê que as pessoas têm tanto medo de falar em público. Nossa, já começou na veia, né? Isso realmente é uma das maiores dores de comunicação, tanto que eu criei literalmente um produto chamado Destrave Sua Comunicação. E outro também chamado Comunicação Sem Medo, porque Olha. realmente tem tanta coisa, vou dizer até mais de um produto. Mas resumindo, quando a gente vai falar de oratória, de comunicação, as pessoas têm naturalmente esse medinho de falar mesmo, essa trava. Por quê? Porque a gente basicamente é muito agradador. Então a gente gosta de agradar os outros, a gente tem dificuldade de frustrar, a gente se importa muito com a opinião dos outros, o que os outros vão dizer. Por que a maioria das pessoas não faz stories, não faz live? Medo. Eu sempre vou numa palestra, pô, quem aqui já fez uma live ou quem nunca fez uma live? Se eu pergunto quem nunca fez uma live, a maioria levanta a mão. E é sempre, e é bizarro, porque pô, a gente está aqui, vocês são empreendedores. Se eu vou num lugar que só tem empreendedor, quem aqui nunca fez uma live? Pouquíssimas pessoas vão levantar a mão. Mas se você vai na vida real ali, na galera, realmente a maioria nunca fez. Mas que louco, é tão fácil, é de graça, é simplesmente pegar o celular, apertar um botão. Por que é tão difícil assim fazer, por exemplo, uma live? Caramba, o que os outros vão pensar? O que os meus colegas de trabalho vão pensar? Meu chefe vai pensar, meu subordinado vai pensar, minha família, meu tio, meu primo, o que eles vão pensar? Então a gente tem muito isso dentro da gente. E não é porque, assim, aleatório. É porque desde pequeno a gente ouve algumas coisas, como por exemplo, o que o seu tio vai pensar? O que a visita vai pensar? Para a mulher, Carol, talvez você se identifique com isso. Houve alguma coisa assim, mas isso não é coisa de mocinha, cadê a mocinha comportadinha? A gente vai criando essa máscara social de versão agradadora. Junta isso com uma coisa que a gente tem no nosso código genético, aí buga tudo. Se você for ler um livro chamado Tribos, do Seth Godin, ele vai falar assim, o ser humano ele sobreviveu ao longo da história estando em grupos. Quando a gente está em grupos, em tribos, a gente consegue vencer as intempéries da natureza de modo mais fácil. O mamute e tudo mais. Aí o que acontece? Se você desagrada o pessoal da tribo, você é expulso, você morre. Seus genes não vão para frente. Se você desagrada uma das fêmeas que você tem idade ali para procriar, ela conta para as outras duas que tem na tribo, se queima e daí você não consegue mais procriar, não consegue colocar o gene para frente. Então, resumindo, ao longo do tempo, os agradadores, aquelas pessoas que são os animais sociais que Aristóteles falava, foi quem sobreviveu. E aí a gente tá aqui com medo de falar em público, achando que a gente vai ser expulso da tribo. Não tem mais isso, gente, pelo amor de Deus. Não precisa mais juntar todo mundo para vencer um mamute. A gente tem como achar, inclusive, a nossa tribo, porque a internet, o digital, possibilitou que a gente achasse pessoas exatamente como nós. E a gente tem tudo isso dentro da gente. Outra coisa que as pessoas têm que entender com relação ao medo de falar em público. Em primeiro lugar, todo mundo tem medo de falar em público, então não acha que você é um alienígena, né? Poxa, só eu, todo mundo fala bem. Todo mundo tem. 2, você nunca perde esse medo. Os melhores oradores da história, eles admitem, olha, eu ainda tenho medo na hora de falar em público. Imagina aí, quando eu fui pro Pânico. Nossa, teve 2 situações que foram assim, o ápice do medo pra mim foi ir pro Pânico, porque lá... Você ficou em pânico? Pânico. Bom trocadilho, hein? Ela é boa de piada? Tô soltando, rápido, pensa rápido. E assim, imagina, tinha 100 mil pessoas vendo ao vivo só no YouTube. Caraca, imagina eu cometer um erro. Imagina eu ser ridicularizado. Imagina eu não passar uma boa primeira impressão. 100 mil pessoas ao vivo só no YouTube, fora a rádio. Teve o Pânico e teve o TED. Quando eu discursei no TED, foi tenso também, porque tipo assim, caraca, aquele discurso vai ficar imortalizado. Eu esqueci meu discurso, inclusive. Depois eu conto essa história. Mas assim, resumindo, os melhores oradores, eles nunca perdem o medo. Eles aprendem a não ser controlados pelo nervosismo. Então a gente não fica paralisado. Mas aquele friozinho na barriga existe. Até porque, terceira verdade sobre falar em público, certa dose de medo é saudável. O medo é um mecanismo evolucionário que deixa a gente ligado, afiado. A gente ganha essa fluência, a gente usa as palavras certas, a gente fica no flow. Por quê? Porque a gente tá com esse medinho saudável. E, por fim, quarta verdade na hora de falar sobre o medo de falar em público. A principal razão das pessoas terem medo de falar em público é simplesmente porque elas não estão acostumadas. Só isso. O cérebro teme o desconhecido.